Olá pessoal, me chamo Vinícius Sampaio, faço parte do Clube da Elétrica e hoje vou estar com vocês aqui na primeira aula do curso de mini geração. E esse curso, esse treinamento é para quem quer aprender a ter seu projeto aprovado de mini geração e desde ali o processo do padrão de entrada até a parte da usina e para te dar mais confiança aí para tu aprovar o teu projeto na distribuidora e captar novos clientes que se interessam por esse modelo de projeto. E também aumentando aí seu nível como um profissional aí no mercado de energia solar. E quem está fazendo esse treinamento é o cara que quer estar preparado para, quando surgir uma grande oportunidade de mini geração, ele já ter o conhecimento necessário aí para desenvolver o seu projeto. É para aquele cara também que quer levar seu conhecimento aí na parte de projetos de energia solar, principalmente de mini geração, e que quer sair na frente do mercado, para o mercado que vai ser um dos mercados mais promissores dos próximos anos, que são as mini gerações, são as grandes usinas, e eu sempre falo que quem chega primeiro bebe água limpa. E esse treinamento não é para aquele cara que vai esperar primeiro virar o mercado, para depois começar a estudar, e talvez nem dê tempo para ele aproveitar o mercado, e quando ele adquirir o conhecimento necessário, ele vai ser apenas mais um, enquanto os concorrentes já estão mais à frente. E também é para aquele cara que já está acomodado ali com os seus projetos de microgeração e não quer dar um upgrade na sua carreira. E também não é para aquele cara que quer perder aí grandes oportunidades de ganhar mais desenvolvendo projetos de mini geração, que às vezes equivalem a 20, 30 vezes o valor de um projeto de microgeração. E como você está hoje, eu já estive. Em 2017 eu abri minha empresa e eu vim pegar o primeiro projeto de mini geração em 2019. Então, sensacional, um projeto que eu multiplicando meu faturamento por 3 vezes, eu não consegui atingir o valor faturado em um único sistema. Porém, a parte da venda é a primeira fase. É difícil porque exige algumas ferramentas específicas para fazer essa venda, essa comercialização na área de mini geração, mas uma fase também que é tão difícil e tão importante como a parte de venda é a parte de aprovar o projeto. E eu quase coloquei aí todo esse projeto por água abaixo e causava um grande transtorno aí com o meu cliente. Quando a gente deu entrada no primeiro projeto lá em 2019, o processo de aprovação era totalmente diferente do que é hoje. Hoje você consegue dar entrada em um só projeto. Naquela época, primeiro você aprovava a subestação, você dava entrada na EVT, demorava quase 45, 60 dias para aprovar, para depois dar entrada na mini geração, na parte solar. Então, esse processo era muito demorado. E, por falta de conhecimento minha de padrões de entrada, da parte de média tensão, de mini geração, eu reprovei esse projeto. Então, esse projeto ele atrasou. E aí gerou um grande desconforto lá com o cliente, mas a nossa sorte é que o cliente ele acabou compreendendo e a gente conseguiu dar sequência ao projeto. Então, hoje, naquela época, necessitava construir uma cabine de medição onde os transformadores, a unidade consumidora tinha os transformadores dentro da propriedade. Então, ou você optava trazer os transformadores para o limite da propriedade, então ia ter uma despesa muito grande de cabo de baixa tensão, ou você fazia uma cabine de média tensão, de medição de média tensão. E isso foi entendido depois de reprovar o projeto, onde eu tive que contratar uma pessoa para me ajudar a tocar essa parte de média tensão, essa parte de padrão de entrada. E vocês sabem que quem compra no desespero paga mais caro. Então, o custo desse projeto ficou mais elevado por falta do meu conhecimento. Além disso, nós pegamos aí uma fase, que era a fase das privatizações das distribuidoras, passando de estatais para empresas privadas, e havia muita mudança na parte de normatização. Então, todo dia tinha um novo padrão. Então, a gente tinha essa dificuldade de aprovar os projetos, e isso teve um lado bom, que gerou muito aprendizado para a gente, e toda a estrutura desse treinamento é montado nessas experiências que eu tive e nesses aprendizados. Então a gente dividiu esse treinamento em 4 pilares. A parte de conceituação, que é uma parte básica, e o projetista tem que entender dessa parte básica,
porque ele não vai conseguir dar prosseguimento ao processo de desenvolvimento do projeto. Tem a parte de padrão de entrada, que é justamente esses feelings e esses conhecimentos que a gente tem que ter ali na parte do padrão de entrada para desenvolver o projeto e evitar que esse projeto reprove. Tem a parte CA do sistema, onde entra disjuntores, cabos, CAs, os dispositivos de proteções de corrente alternada, e a parte da usina ali de corrente contínua, a parte CC, cabos, dimensionamento dos módulos, do tamanho da usina, dimensionamento do inversor. Então a gente dividiu nesses 4 pilares, e nessa primeira aula a gente vai ver a parte inicial, que é a parte de conceituação, a parte dos conceitos iniciais para a gente começar a desenvolver o nosso projeto. Então vamos para a nossa fase 1, a fase de conceituação. Então, conceituação. O que é que define microgeração e mini geração? Microgeração são todos os sistemas abaixo de 75 kW aí de carga instalada. E o que é que determina essa carga instalada? É a potência de saída do teu inversor. Acima de 75 é considerado mini geração. É um sistema de mini geração. Essa é a característica. Mas, Vinícius, isso é muito fácil, né? Todo mundo sabe essa diferença aí, que abaixo de 75 é microgeração e acima de 75 é mini geração. Se eu sei fazer, o que é que eu estou fazendo aqui nesse treinamento? Existe uma grande diferença e o grande bicho-papão da mini geração, eu tenho certeza que é padrão de entrada, é a parte ali de conexão do sistema. Na parte de mini geração, que a gente vai falar nas próximas aulas, essa parte da parte solar ali dos painéis, é basicamente quem sabe fazer microgeração vai conseguir desenvolver o projeto ou não, que a gente já teve algumas oficinas aí que o pessoal bateu muita cabeça, principalmente na parte de dimensionamento e de compensação de energia, mas é uma parte mais básica e provavelmente quem faz microgeração não vai ter tanta dificuldade. Agora o grande problema aqui, a grande dificuldade, na verdade, é no padrão de entrada e nas documentações e os conceitos básicos de mini geração. É aqui que a gente separa os homens dos meninos. Essa parte do padrão de entrada, documentações e conceitos básicos, que é o que a gente vai falar aqui agora. Antes da gente dar aí prosseguimento ao conteúdo, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem qual a diferença de uma secretária para um projetista de energia solar. Eu sempre faço essa pergunta aí dentro da nossa aula para indagar um pouco vocês. E aí, qual a grande diferença da secretária para o projetista de energia solar? Nada contra as secretárias, mas a secretária é aquele cara que acha que projetar é só preencher documentação, copiar e colar alguma informação e enviar a documentação. Esse é o projetista que eu chamo de projetista secretária, que é só um Ctrl+C, Ctrl+V. Quando você vai para a mini geração, isso não vai colar. Não tem como você ser um projetista secretário. Você vai ter que ser um projetista de energia solar para desenvolver situações, conseguir resolver problemas e lidar com partes muito mais técnicas. Então você está falando aí de sistemas de grande porte, onde ali um erro de cálculo, um erro de informação, você bota todo ali o projeto a perder. Numa microgeração e mini geração, outra coisa que diferencia é o padrão de entrada. Então, geralmente a microgeração ela é conectada em baixa tensão, que é até 1000 volts, e as mini gerações elas são conectadas em média tensão ou alta tensão. Geralmente vocês vão ver faixas de tensão de conexão de 34,5 a 69. Dificilmente vocês vão ver conexões aí de GD além disso aí, a não ser que a gente vá para outras escalas de mercado de energia solar, que é a parte do mercado livre e a parte de comercialização aí para leilões, né, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, você vai pegar níveis de tensão um pouco maior. Mas falando de GD, é mais ou menos nesses níveis de tensão, de 34,5 até 69. Nos sistemas de média tensão, eu tenho alguns subgrupos, né? Eu tenho o subgrupo A1, que é tensão de conexão maior ou igual a 230 kV. Dificilmente em GD vocês vão ter contato com esses níveis de tensão. Eu tenho um subgrupo A2, que é tensão de conexão maior ou igual a 88 kV e menor ou igual a 138 kV. Também, muito raramente, você vai ter contato com esse subgrupo, esse nível de tensão.
E aí tem o subgrupo A3, que é a tensão de conexão igual a 69 kV. Aqui, provavelmente, você pode ter algum contato com esse nível de tensão. O subgrupo A3A, que é tensão de conexão maior ou igual a 30 kV e menor que 44. Também, possivelmente, você pode conectar em alguma rede nesse nível de tensão. E aí eu tenho o subgrupo A4, que geralmente é o mais comum, que são tensões de conexão maior ou igual a 2,3 kV e menor ou igual a 25 kV, que aí entra geralmente a conexão que é muito feita, que é em 13,8. E aí tem um subgrupo de média tensão subterrânea, que dificilmente também vocês vão ter contato com esse nível de tensão de média tensão. Geralmente, na grande maioria das distribuidoras, esses níveis de média tensão subterrâneas, eles estão muito ligados a prédios históricos. Então, dificilmente vocês vão ter contato de mini geração nesse subgrupo subterrâneo. E aí tem uma definição por norma, a REN 1000 da ANEEL, que é a definição de nível de conexão. Então, da tensão de conexão, a distribuidora deve definir o grupo e o nível de tensão de conexão do sistema elétrico, observados os critérios a seguir. Então, quem é que define o nível de tensão do projeto de mini geração? É a distribuidora, baseada nesses critérios. Então, para a unidade consumidora do grupo B, tensão menor que 2,3 kV, em rede aérea, se a carga e a potência de geração instalada na unidade consumidora forem iguais ou menores que 75. Então, vocês veem que a resolução, a lei 14.300, ela conversa aí com a resolução 1000 da ANEEL. Então, por isso que microgeração é abaixo de 75, é uma das justificativas, e mini geração ela é acima de 75 e deve ser conectada aí em média tensão. No grupo B, com tensão menor que 2,3 em sistemas subterrâneos, até o limite de potência instalada conforme o padrão de atendimento da distribuidora, observando o direito da opção para o subgrupo AS do grupo A disposto no artigo 3º. É o que eu falei ali anteriormente, que para esses subgrupos aí subterrâneos, geralmente é muito utilizado para prédios públicos e históricos. Dificilmente vocês vão ter contato com mini geração nesses grupos subterrâneos. No grupo A, com tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69, se a carga ou potência instalada de geração da unidade consumidora forem maiores que 75 kW e a maior demanda a ser contratada for menor que 2.500 kW. Então aqui tem um ponto importante, e eu vou até contar uma história de um projeto que aconteceu, onde, e aqui vai o feeling e o conhecimento, por isso que eu falo da parte de conceituação, ela é muito importante. De um cliente, ele queria instalar uma usina de 3,6 kW e essa usina, pela norma, ela seria obrigatoriamente conectada, aí que pelo item D do grupo A, com tensão maior ou igual a 69. Então, se a demanda contratada for maior que 2.500, obrigatoriamente esse cliente ele tem que ser conectado em 69 ou uma tensão maior. E o que acontecia? Para atender esse cliente, ele teria que construir aí uma rede de quase 3 km de 69 kV para que o seu sistema fosse conectado. Então, inviabilizou todo o projeto de mini geração. Então, esse conhecimento da parte de conceituação é que vai te ajudar a desenvolver, a entender a parte inicial dos projetos. Mas aí, Vinícius, tu perdeu o projeto da usina? Não. A gente dividiu em 2 sistemas, onde cada sistema ficou em torno de 1 ponto alguma coisa, 1,8 cada sistema. Como ele ficou abaixo de 2.500 kW, a gente conseguiu conectar esse sistema em 13,8. Então, são esses entendimentos da parte conceitual e normativa que vão te ajudar a tu não perder um projeto ou tu botar por água abaixo até o projeto do próprio investidor. Então, você ia ter que construir uma rede muito mais cara do que a própria o valor da usina ali que o investidor ia gastar. Então, essas soluções, esses entendimentos aí sobre a parte conceitual é bastante importante para o projetista. Eu sempre falo, se ele quer se destacar no mercado, ele tem que estar com a norma debaixo do braço para desenvolver os seus projetos e melhorar aí sua performance. No item 2, para a central geradora,
Preservada a confiabilidade e a segurança operativa do sistema elétrico, devem ser observadas as seguintes faixas de tensão de conexão. Potência instalada menor ou igual a 75 kW, tensão menor que 2,3. Então, é a tensão conectada que a gente conecta aí normalmente, em 380 trifásico, 220 monofásico, 220 trifásico, 127 monofásico, abaixo de 75. Potência instalada maior que 75 ou menor ou igual a 500 kW, isso a gente está falando para geração, para GD. A tensão menor que 2,3 ou tensão maior ou igual a 2,3 e menor que 69. Potência instalada maior que 500 kW e menor que 30 MB, tensão maior do que 2,3 e potência instalada maior que 30 MW, tensão maior ou igual a 69. Então, 30 MW já está fora aí da GD, né? Então, 30 MW a gente já está falando de mercado livre ou de mercado não cativo, né? A gente não está falando de GD mais. Então, isso aqui é basicamente repetindo o que foi falado no item anterior para unidades consumidoras. Segue o mesmo padrão para as geradoras. Demanda. Isso aqui é uma das coisas que mais causa confusão em projetistas de energia solar e até mesmo integradores e pessoas do mercado. O que é demanda? É a média das potências elétricas ativas ou reativas injetada ou requerida do sistema elétrico de distribuição durante um intervalo de tempo específico. Resumindo, é uma potência ali instantânea em determinado momento do tempo. Então, às vezes você calcula a carga instalada, que é a soma de todos aqueles equipamentos, soma todas as potências daquele equipamento, você tem a carga instalada. A demanda, a gente sabe que a gente não vai, em determinada unidade, a gente não vai ligar todas as tomadas, todos os ar-condicionados, todos os equipamentos ao mesmo tempo. A gente vai ter ali uma carga máxima que vai ser exigida em um determinado momento do dia. Então, essa é a demanda, é a grande diferença de demanda para a carga instalada. É uma potência exigida ali em um determinado instante do tempo ali do dia, que ela é avaliada e é medida a cada 15 minutos aí. O medidor ele vai medindo a cada 15 minutos e no final do mês ele integraliza, faz uma média e pega ali a maior demanda medida no decorrer do mês. E demanda contratada. Demanda contratada é a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme o valor e o período de vigência fixados em contrato em quilowatts. Essa demanda contratada, você vai fazer o cálculo de demanda que vai ser, você vai necessitar de uma determinada unidade ou da usina, e essa demanda da usina ela é determinada pela a potência de saída do inversor. Então, se você tem uma usina de 1 mega, sua demanda contratada de geração será de 1 mega, porque você vai precisar do espaço de 1 mega da rede da distribuidora. E a distribuidora ela tem que cumprir com esse contrato e deixar sempre disponibilizada essa potência para que quando você precise exigir ela da rede, ela está ali disponível para você. Outra coisa que é bastante importante é conhecer os postos tarifários. Então, as tarifas de média tensão, ela tem essa particularidade de ter valores de tarifas sendo cobradas em postos tarifários diferentes. Hoje surgiu também para baixa tensão, que é a tarifa horária branca. Mas como a gente está falando de mineração, a gente vai ali dar um pouco mais de ênfase para a parte de posto tarifário para média tensão, que é ponta e fora ponta. Então, a ponta, o horário de ponta, o posto tarifário de ponta, é o intervalo de 17 às 10 horas da noite. Nesse intervalo de 17 às 10 horas da noite, as distribuidoras têm que escolher 3 horas para determinar seu horário de ponta. Ou seja, dependendo do estado, esse horário de ponta pode ser de 17 às 8, de 17h30 às 8h30, ou de 6 às 9. Então, vai de acordo ali com o pico de consumo de determinada distribuidora, de determinado estado. E essa demanda de ponta ela surgiu com a necessidade de aliviar esse horário de pico de consumo de energia do sistema elétrico. Então, geralmente já existem estudos que o horário de ponta já não é mais nesse intervalo, o horário de pico de consumo de energia não é mais nesse intervalo, mas na época que foi feito o estudo, eles avaliaram que esse pico de consumo era nesse intervalo de 4 horas
e variava aí de estado para estado. Então, foi cobrado uma tarifa de energia mais alta nesse horário para que incentivasse principalmente a indústrias, a parte comercial em não usar energia nesse horário, aliviar a carga ou utilizando algum método eficiente de geração de energia ou o próprio gerador a diesel para que aliviasse a carga da rede, do sistema elétrico de potência e não causasse surto. Então, esse horário de ponta, geralmente, ele tem um valor de tarifa mais elevado que no próprio horário de fora-ponta, que é todo o horário fora dessas 3 horas escolhidas pela distribuidora. E aí eu tenho um horário intermediário, que é 1 hora antes e 1 hora depois do horário de ponta, que esse posto tarifário ele só vale para a tarifa horária branca, que é uma tarifa de baixa tensão. Então, a gente vai falar um pouco mais desse posto tarifário quando a gente for falar de compensação de energia e na parte de dimensionamento da usina solar, da usina fotovoltaica. Então, essa parte de posto tarifária é importantíssima, principalmente na parte de dimensionamento. E aí eu tenho as modalidades tarifárias. Eu tenho a modalidade tarifária convencional, que é a modalidade tarifária conhecida por todos nós, onde eu tenho 1 kW e em cima desse quilowatt é cobrada aí uma tarifa X. Então, é o valor do quilowatt multiplicado pelo valor de tarifa de energia. Então, a gente tem até a conceituação aqui de modalidade tarifária convencional, é caracterizada por uma única tarifa para o consumo de energia, sem segmentação horária no dia. Então, não tem distinção de posto tarifário. A mesma tarifa é cobrada pelo consumo em qualquer horário. E quem que se enquadra nessa modalidade convencional? É cliente de baixa tensão, com tensão menor que 1 kV, consumidor com tráfego de até 112,5 kVA, tráfego transformador, que podem optar por ser optante. Então isso aqui é o famoso bioptante, que muita gente também tem dúvida. Quem é que pode ser faturado em bioptante? São pessoas que são conectadas em média tensão e tem transformador até 112,5. E bioptante é porque ele pode optar por ser faturado em baixa tensão e ter uma tarifa convencional, em vez de pagar a tarifa horária, porque a gente vai ver um pouco mais à frente que tarifa horária ele vai pagar um valor no horário de ponta, um valor no horário de fora ponta e uma demanda. Se tratando de GD, é interessante para esse cliente ele está numa modalidade convencional porque ele vai fugir ali de um custo mensal que seria a demanda. O consumidor com GD junto à carga com o transformador de 112,5 kVA, que foi o que eu acabei de falar. Então eu tenho outra modalidade tarifária que é a horária azul. A horária azul ela é conhecida por ter um consumo de ponta, que são 3 horas dentro daquelas 4 horas que eu falei, um consumo de fora ponta, que é o restante do dia, fora as 3 horas aí da distribuidora, uma demanda na ponta e uma demanda na fora ponta. Quem se enquadra na modalidade tarifária azul? Obrigatoriamente consumidores com tensão maior que 69 e de forma opcional clientes acima de 2,3 e menor que 69. Dificilmente um cliente que é conectado abaixo de 69 ele vai optar por se enquadrar na modalidade horária azul, porque é uma modalidade onde você vai pagar 2 demandas, uma demanda na ponta e uma demanda na fora ponta. Então, isso é mais um custo aí mensal dentro do teu projeto. Essa modalidade horária azul, ela só se sobressai na modalidade horária verde em casos muito excepcionais. Então, já fiz trabalhos de gestão de energia, de consultoria de eficiência energética, onde a gente saiu mais vantajoso a gente operar uma tarifa modalidade horária azul do que uma tarifa de modalidade horária verde, que a gente vai ver mais à frente. Mas são casos muito excepcionais. Na grande maioria das vezes, a modalidade tarifária que melhor se enquadrar para sistemas de média tensão é a tarifa de modalidade de horária verde, que é a que a gente vai ver agora. A tarifa horária verde ela vai ter um consumo de ponta, que são 3 horas ali aquele intervalo de 4 horas de 17 a 10, um consumo de fora ponta, que é o restante todo do dia, e um único valor de demanda, que vai ser a maior demanda medida aí no decorrer
do dia. E quem é que se enquadra nessa modalidade horária verde? Consumidores atendidos com tensão acima de 2,3 kV e menor que 69. Mas por que é importante saber tudo isso? Como eu falei para vocês, essa parte de posto tarifário vai influenciar diretamente no dimensionamento da tua mini geração, da tua geradora. Então, principalmente para calcular aquele fator de ajuste, porque geralmente a energia gerada a energia fotovoltaica, geralmente não, na grande parte da geração, ela é gerada dentro do horário fora ponta. Para você fazer a compensação dessa energia e dos créditos gerados no horário de ponta, essa geração, esse consumo do horário de ponta, ele tem que passar por um cálculo de fator de ajuste, onde você vai ter que gerar um pouco mais para compensar ali no horário de ponta. É quase uma proporção aí a cada 2 kW gerado, eu vou abater 1 ali no horário de ponta. E uma grande pergunta, então quer dizer que em mini geração eu irei pagar demanda? E eu te garanto que sim. Como vimos, o sistema de mini geração, devido ali seus níveis de tensão, eles irão se enquadrar aí nas modalidades tarifárias horárias, com exceção aí de cliente que tem um transformador até 112,5, onde ele pode optar por CB optante. Porém, diferente de que muita gente fala, a Lei 14.300, ela vai ajudar bastante, principalmente consumidores de mini geração, com a tarifa de TURD-G, um valor de demanda diferenciado aí para os clientes que têm mini geração. E o que é que essa TURD-G? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar dessa TURD-G. E é a tarifa de utilização do sistema de distribuição para a geração, só sobre energia injetada. E tem várias discussões aí sobre isso. Então, qual que é a grande oportunidade de ter uma tarifa de demanda incentivada para a TURD-G? Como é que acontecia anteriormente? Geralmente, quando eu montava uma usina onde a demanda ali, a potência do transformador era maior do que a demanda contratada ali da demanda de consumo, eu teria que fazer um novo contrato de demanda. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a demanda do cliente fosse 100 kW e minha usina ela tivesse uma potência instalada ali de 150. Então esse cliente ele teria que fazer um novo contrato de demanda com a distribuidora de demanda aí, aumentando essa demanda para 150. Só que a demanda de consumo, o valor dela é muito elevado. Então, geralmente, dependendo do estado, pode ser R$ 36, R$ 37 por quilowatt. Então, o custo dela é muito mais elevado. Diferente aí da TURD-G, onde ela é uma tarifa incentivada. Então, tem regiões aí, como São Paulo, onde essa diferença da TURD-G, que é a TURD de geração, para a TURD de consumo é gigantesca e melhor ajuda aí na viabilidade dos projetos de mini geração. A gente vai falar um pouco mais à frente nas próximas aulas sobre o cálculo dessa TURD-G e dessa TURD de consumo nas aulas de dimensionamento aí de mini geração. E como é que funciona aí a compensação de modalidade horária? Sempre que o excedente ou crédito de energia elétrica forem utilizados em unidades consumidoras do grupo A, em postos tarifários distintos do que foi gerado, deve-se observar a relação entre as componentes tarifárias que recuperem os custos pela compra de energia elétrica para revenda ou consumidor e respectivos encargos do posto em que a energia elétrica foi gerada e do posto em que foi alocado aplicável à unidade consumidora que os recebeu. Vinícius, não entendi nada. Realmente, norma, geralmente, a gente não consegue entender de primeira, mas resumindo para vocês o que é que isso quer dizer. Que, voltando àquilo que eu falei, quando eu tenho um sistema de energia solar, esse sistema de energia solar, ele majoritariamente ele vai gerar no horário de fora ponta. Então, às vezes, eu quero compensar essa geração que foi gerada no horário de fora ponta no meu consumo de ponta, eu preciso fazer uma relação da TE e da tarifa de energia, e não é aquela tarifa de energia que tem na conta de energia lá da distribuidora, é uma TE que você vai identificar ela lá no site da ANEEL, que é o custo de compra daquela energia elétrica ali direto na geradora. É a tarifa de energia elétrica assim, nua e crua, pura. E aí você vai fazer a relação dessa TE, do horário de fora ponta que foi gerado, com o horário de ponta, que é o que você quer compensar.
E aí vai dar mais ou menos um fator de ajuste aí de 0,60, que é por isso que eu falei, que basicamente para você compensar no horário de ponta, você vai ter que gerar quase ali um excedente dobrado para compensar naquele horário. Vamos supor que você tem um horário de ponta de 1000 kW e no horário de fora ponta você tem 30.000 kW. Então você vai ter que colocar, para bater nesse horário de ponta, um sistema que gere durante o horário fora ponta 32.000 kW, que é para bater 1000 kW lá na ponta. 30 na fora ponta e 1000 lá no horário de ponta. Praticamente uma proporção 2:1. Então, esse entendimento de falar da parte conceitual, da parte de modalidade, influencia diretamente aí na parte de dimensionamento do teu sistema. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na nossa aula de dimensionamento da usina, que é a próxima fase aí do nosso treinamento. Então, essa foi a nossa aula da primeira fase aí, parte de conceituação dos sistemas de mini geração. Se você ficou assistindo a nossa aula aqui até o final, você já está na frente de muita gente. Agora, se você quer se aprofundar mais em mini geração, ter seus projetos aprovados de mini geração de forma mais fácil, ter mais confiança para conversar com o investidor ou com o integrador que você presta serviço já com microgeração, ou é um cara que quer dar um upgrade na carreira, a gente vai disponibilizar um link aqui, onde a gente vai dar um super desconto com vagas limitadas. A gente só tem mais 10 vagas para essa turma e a gente está disponibilizando o nosso treinamento de R$3.000 por R$1.200. O link está aqui na descrição, então aproveita, clica no link aqui da descrição, porque são vagas limitadas. E após você confirmar sua matrícula, uma das pessoas da nossa equipe vai entrar em contato com você, vai lhe passar a agenda das nossas aulas, das nossas oficinas e das nossas monitorias, te dando todo o suporte que você vai precisar. Então, eu aguardo vocês na próxima aula.